Galera, beleza? Professor Zé Neto falando. E aí, estão estudando bastante? Estão prontos para dar aquele salto na carreira de vocês? Estão estudando mesmo, de verdade? Olha, desliga o celular aí, pô, guarda o celular agora. Vamos guardar o celular, vamos assistir a aula. Estão estudando? Ó, gente, oportunidade sensacional que vocês têm, hein? Salto tremendo na carreira. Vale a pena se dedicar. Vamos pegar firme. Hoje, revisão de Constituição Federal. Revisão de legislações diversas, no nosso caso específico hoje, Constituição Federal. Vamos revisar, vamos ver os principais pontos aqui, vamos dar uma olhada juntos, vamos acompanhar a Constituição Federal juntos e vamos dar uma olhada nas principais apostas aí que nós temos para a prova de vocês. Então, não se esqueçam, nós vamos ver aqui, mas eu preciso que vocês estudem também depois na casa de vocês, aonde vocês puderem, toda hora é hora. Belezinha? Então vamos lá, vem comigo. Vamos para a Constituição, vamos que hoje é no gás. Revisão tem que ser no gás. Então olha só, Constituição Federal. A Constituição Federal começa explicando para a gente que a República Federativa do Brasil e a República, ela é fogo. Por quê? Porque República é forma de governo. A República Federativa do Brasil, lembra do FE, forma de Estado. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal. Territórios não estão aqui, territórios integram a União. Então, os entes federados autônomos que não podem se separar estão aqui, a união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em um estado democrático de direito e tem como fundamentos democracia. Lembra de quem? Lembra do povo. O povo toma sempre aonde? Toma sempre no rego, regime de governo democrático. E quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Lembra lá, Sociediváplo. Sociediváplo, professor? Tá lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. É o Sociediváplo. Tem que decorar esse? Tem, porra, tem que decorar. Tá? Sociediváplo. Fundamentos da República, Sociediváplo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Lembrando que o Brasil adota como forma de governo republicana, forma de Estado federativa. Federação é caracterizada por ser uma união indissolúvel, ou seja, os entes federados que são autônomos não podem se separar e vivemos em um Estado democrático. Democracia é o nosso regime de governo. Beleza? Beleza esse primeiro? Beleza, professor? Fácil pra caralho. Vamos pro próximo. A gente falou de democracia, não falou? Como que funciona a democracia aqui no Brasil? Como que funciona? Olha lá. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então nós temos uma democracia mista ou semidireta. Essa é a ideia, uma democracia mista. Por quê? Porque nós temos a parte direta, nos termos da Constituição, está lá no 14, plebiscito, referendo, iniciativa popular, e nós temos a parte indireta, que é aquela que nós exercemos no sufrágio universal, escolhendo nossos representantes eleitos. Mas o poder é do povo. Certo? Certo. Bacana, professor. Lembrem-se ainda que nós temos uma divisão tripartite de poderes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Independência e harmonia que é caracterizada por um complexo sistema de freios e contrapesos que assegura que nenhum poder seja mais forte que o outro. Afinal de contas, só o poder pode limitar o poder. Então, estes poderes, na sua atuação, eles são o tempo todo limitados pelos outros, para que nenhum deles se sobreponha aos demais. Beleza? Lembram da aula? Freios e contrapesos? Exemplo, legislativo, fez uma lei, terminou, projeto de lei, terminou, ficou pronta a lei, manda para o chefe do executivo para sancionar ou vetar, 15 dias úteis, o presidente da República tem para vetar ou sancionar ou não fazer nada e ter a sanção tácita.
o chefe do executivo conferindo o que foi feito pelo legislativo. Se o chefe do executivo veta, o veto pode ser superado pelo próprio legislativo numa sessão conjunta, e depois, quando essa lei estiver valendo, ela pode estar sujeita ainda ao quê? A controle de constitucionalidade lá no Supremo, o judiciário, controlando aquilo que foi feito pelo legislativo. Então, assim, entendam, sistema de freios e contrapesos é para assegurar a independência e a harmonia. 3 poderes. Vamos lembrar que na esfera federal são poderes da União, esses 3. Lembra que nos estados e também no DF nós também temos 3 poderes, né? Também temos legislativo, executivo e judiciário. Agora lembra que no município nós só temos legislativo e executivo, nós não temos judiciário municipal. Beleza? Beleza, professor, bacana. Vamos seguir adiante na Constituição. Quando a gente fala aqui, antes, lá atrás, em socirivápulo, vocês têm que tomar cuidado para não confundir com aquilo que está previsto no artigo 3º e 4º da Constituição. Por quê? Fundamentos da República, socirivápulo. Certo? Certo. Artigo 3º, objetivos da República. Objetivos são esses verbinhos no infinitivo aqui. São 4 incisos, mas nós temos 5 verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Lembrando que promover o bem de todos, independentemente de qualquer tipo de diferenciação por força de origem, raça, etc. Entendemos? Objetivos, esses 5 verbinhos aqui. Tomem cuidado, erradicar pobreza e marginalização, promover o bem de todos, desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e regionais e construir uma sociedade livre, justa e solidária. Objetivos. Tem que tomar cuidado para não confundir com o 4º. Princípios nas relações internacionais estão previstos no artigo 4º da Constituição. Aí tem mnemônica, o decora, piscinão. Defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, repúdio ao terrorismo e ao racismo, autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, independência nacional, solução pacífica de conflitos, concessão de asilo, igualdade entre os estados e não intervenção. Eu já adianto para vocês que eu quero que vocês tomem bastante cuidado com esse daqui, da letra R, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Lembra de checar os dois? Lembra? Terrorismo e racismo, que são os dois que aparecem. Lembrem-se do finalzinho aqui, ó, a não intervenção, que é um tema recorrente, um tema da moda, solução pacífica de conflitos, que também é bem importante, bem cobrado, não se esqueçam, a prova do senhor, né, de vocês é uma prova que provavelmente vai usar e abusar das pegadinhas de lei seca, pegadinha com texto da Constituição. Então tem que lembrar, beleza, tranquilo, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica, independência nacional, não intervenção. Tudo certo? Certo. Então já vamos para o artigo 5º? Vamos? Vamos para o artigo 5º, tá? Como eu falei aqui, a revisão tivemos bastante, conseguimos abordar bastante esses temas detalhadamente na sala de aula. Agora é hora de relembrar e revisar, pensando principalmente numa prova, né, como a de vocês aí, uma prova com foco na legislação seca. Todos são iguais perante a lei. A igualdade formal, de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Realmente, a lei é igual para todos. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de 5 direitos. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos que se seguem, nos 78 incisos que se seguem dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, aqui, lembra, esses direitos fundamentais, esse rol do artigo 5º não é taxativo, tá? É um rol não taxativo, ou seja, um rol aberto, porque nós temos direitos fundamentais também fora desse catálogo do artigo 5º. Então, aqui nós temos a base que será desenvolvida ao longo destes 78 incisos, tá? Beleza? Entendemos. Brasileiro tem esses direitos? Tem. Estrangeiro que está aqui no Brasil tem? Também tem. Adaptado à sua condição de estrangeiro, obviamente, desde que seja compatível, né, com sua condição de estrangeiro. Pessoa física é titular desses direitos fundamentais. Pessoa jurídica também é titular
desses direitos fundamentais, desde que compatíveis, obviamente, com a sua condição de pessoa jurídica. Belezinha? Bacana, hein, professor? Bem bacana. Pois é. Já vamos começar lembrando que todos são iguais perante a lei, mas a igualdade que a gente busca aqui embaixo é uma igualdade material. Assim como a segurança que a gente busca aqui é segurança jurídica. Quando a gente pensa em igualdade material e igualdade formal, olha aqui embaixo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Quando ela fala para a gente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, homens e mulheres são iguais de verdade? Não, não são. Então, essa igualdade que a gente busca é essa igualdade o quê? Material. Então, lembra, é vedado discriminações, é vedado discriminação no seu caráter negativo. Mas é possível que você trate os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Bacana? Lembraram dessa lá da aula? Explicamos bastante, fizemos até um desenho no quadro explicando isso para vocês, a diferença entre igualdade formal e igualdade material. Bacana, né? Beleza, então vamos apagar aqui e vamos começar a desenvolver esse artigo 5º, dar uma olhadinha nas pegadinhas que a gente pode encontrar na prova de vocês. Lembrando que o direito à vida significa não apenas o direito a não ser morto, mas também o quê? O direito a ter uma vida digna. Não é apenas o direito a não sofrer interrupções artificiais em seu ciclo natural de vida, mas sim também o direito a ter garantido o seu mínimo existencial. Mínimo existencial que nós vamos encontrar em boa parte dele ao longo desse artigo 5º da Constituição. Já vamos, inclusive, fazer uma pausa aqui no inciso 3º, que fala pra gente que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Isso daqui é um desdobramento da inviolabilidade do direito à vida, na sua concepção de uma vida digna, onde o Estado deve assegurar a integridade física e psíquica dos indivíduos. Então, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Basicamente, está falando que ninguém pode se casar no nosso país. É isso? É isso, né? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, né? Brincadeiras à parte, lembra desse. Beleza? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Vamos para o próximo? Vamos seguir adiante? Então vamos que revisão é revisão. Revisão é no gás. Sobre a liberdade que a gente vê como inviolável no artigo 5º lá da Constituição Federal, a primeira liberdade que a gente enxerga aqui na Constituição é a liberdade de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, sendo, no entanto, vedado o anonimato. Por aqui a gente já vê que a liberdade de pensamento, ela não é absoluta. Não é absoluta. Nós temos, inclusive, já uma ressalva aqui. Lembra que é vedado o anonimato. A liberdade de manifestar o pensamento, ela abrange duas coisas. Abrange liberdade para formar o seu pensamento e também a liberdade para exteriorizar esse seu pensamento. Certo? Certo. Uma das limitações é essa que está prevista na Constituição, a qual fala pra gente que é vedado o anonimato. Lindo, fantástico, professor. Mas tem mais algum limite? Tem um limite interessante, tá? Um dos limites famosos é o chamado discurso do ódio, o hate speech. A liberdade de manifestação de pensamento não abrange o discurso do ódio, tá? Então ela é limitada pelo discurso do ódio. Lembra? Caso famoso, Rio Grande do Sul, contém em sala. O cara que foi lá e escreveu um livro de concepção antissemita, propagando mensagens de ódio e discriminação para com os judeus. Esse cara foi até o Supremo Tribunal Federal alegando que ele não estava sendo racista, mas sim estava exercendo a sua liberdade de pensamento. Mas não, de acordo com o entendimento, a liberdade de pensamento encontra limites no discurso do ódio. Tanto que respondeu pelo crime de racismo, tá? Beleza? Lembra? Discurso do ódio como um limite à manifestação do pensamento. Dentro da ideia de manifestação de pensamento, eu posso defender, expor a minha opinião, defendendo, por exemplo, legalização das drogas? Posso? Posso.
Tá? Não posso falar para você, ó, para de estudar e vai fumar maconha. Não pode, você não pode sair, né, incentivando a prática delituosa. Mas você pode, tá, manifestar o seu pensamento defendendo, de repente, que se afaste o tipo penal, defendendo a legalização das drogas, isso não tem problema. Bacana? Beleza? A gente pode até combinar a liberdade de pensamento com o direito de reunião, que nós vamos estudar daqui a pouco, e fazer a famosa marcha da maconha, tá? Que é sim autorizada no ordenamento brasileiro, consagra exatamente o direito meio, liberdade de reunião, direito fim, liberdade de pensamento. Aqui, quando a gente exterioriza a nossa palavra, a gente responde por ela. Por isso que é vedado o anonimato. Então a Constituição já fala, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem, em caso de excesso. Então, você é livre para manifestar o seu pensamento, mas você responde por ele. Por isso que você não pode manifestar de forma anônima. Por quê? Porque depois vai ter que ter assegurado às pessoas que se sintam ofendidas direito de resposta e, inclusive, eventual condenação sua a indenizá-las por dano material, moral ou a imagem. Beleza? Beleza? Fechamos? Vamos para o próximo. Vamos seguir adiante. Liberdade religiosa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Primeira coisa, reserva legal, no ponto de vista de liberdade religiosa, não exige lei complementar, ó, nos termos da lei, na forma da lei aqui em cima. Não precisa de lei complementar em nenhum dos três incisos, nenhum desses dois e nem no próximo que fala da escusa de consciência. Aqui, lembrem-se que no nosso país, o artigo 19, inciso 1º, vai nos ensinar que o Brasil é um Estado laico. Aqui, o artigo 5º assegura, no entanto, que todos nós, todos os indivíduos, possam acreditar na religião que bem entender. E o Estado tem aqui o quê? Tem aqui proteger a sua crença, respeitar e proteger. Fazer com que você possa efetivamente exercê-la. Por isso que ela fala, é livre, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Liberdade para crer, liberdade para professar a sua fé, liberdade para ensinar a sua fé. Beleza? Bacana? Bacana. E para quem está preso? Para quem está preso ou para quem está internado em um hospital, olha lá, é sempre assegurado assistência religiosa nos termos da lei. Essa assistência religiosa é assegurada tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares de internação coletiva, nos termos da Constituição Federal. Bacana? Beleza, beleza, professor, que massa. Vamos seguir. Aqui o foco é, né, letra fria da lei para vocês. Então vamos. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em, ó, de novo, fixada em lei, não tem necessidade de lei complementar, então acabou aqui, tá? Olha só, escusa de consciência, serviço militar obrigatório, foi chamado, você pode alegar o imperativo de consciência? Pode, tá? A escusa de consciência é quando você, por algum motivo, fala, não posso fazer isso por conta da minha crença religiosa, ou por conta da minha convicção política ou convicção filosófica. É isso a escusa de consciência. Só que se você alega ela, né, você não, o simples exercício da escusa de consciência não pode trazer privação a direito. Só que, se você usa a escusa de consciência para se eximir de uma obrigação que é imposta a todo mundo, exemplo, serviço militar obrigatório, se você usa isso, você vai ter que o quê? Vai ter que cumprir uma prestação alternativa. Se você se recusar à alternativa, aí não, aí você cai na ressalva. Beleza? Beleza, professor. Vamos seguir adiante? Bora? Então vamos. Dentro das esferas de liberdade, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não pode ter censura ou licença, é livre. Liberdade de manifestação artística, intelectual, científica e de comunicação. Você é livre, você pode fazer o que você quiser, escrever o que você quiser.
Não podemos estar sujeitos à censura. Lembra de julgado famoso que fazia piada, né? Fazer piada sobre políticos em época de eleição. Pode? Pode. Está dentro de uma democracia, tá? Então lembra, aqui no Brasil, censura prévia não dá, não combina com a Constituição. Lembra de casos como, por exemplo, as biografias. Biografia não autorizada. Está sujeita, né? Está sujeita à autorização do biografado. Porra, como o próprio nome diz, biografia não autorizada. Você condicionar ela à autorização do biografado ou de coadjuvante seria uma forma de censura ou licença. E não cabe censura ou licença no nosso Estado democrático de direito. Belezinha? Belezinha, professor. Vamos já, vamos seguir. Intimidade. Lembra lá que a Constituição fala? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Nossa intimidade é inviolável, onde quer que a gente esteja, tá? Sendo assegurado danos por eventuais violações. E qual é o lugar que nós gozamos de maior intimidade? A nossa casa. Como desdobramento da nossa intimidade ser inviolável, nós temos este inciso agora, que é importantíssimo. Diria que é o momento de pregar um adesivinho, porque para a prova de vocês, grande chance dele aparecer lá. Olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Primeira coisa. Essa é a regra geral. Ninguém pode entrar na sua casa sem o consentimento do morador. Tá. Casa. Conceito amplo, compartimento habitado para fins de moradia, abrangendo também escritório profissional, não aberto ao público, certo? Certo. Aqui, lembrem-se, as ressalvas. Salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Esse aqui, qualquer hora, tá? E aí lembra, quem que entra qualquer hora na sua casa sem autorização? Quem entra qualquer hora na sua casa sem a sua autorização é uma filha da puta. Como assim? Olha lá. Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Nós fizemos um mapinha mental grande no quadro sobre isso. Vocês lembram? Então lembra lá. Flagrante delito, desastre, prestar socorro, qualquer hora e não precisa de determinação judicial. Mas tem outra hipótese? Tem. Ou durante o dia, nesse caso, por determinação judicial, por ordem do juiz. Belezinha? Casa, asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo qualquer hora, quando for o caso de flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Flagrante delito que exige fundadas razões, justificadas a posterior por escrito, sob pena de responsabilização civil, criminal e administrativa do agente que rompeu a inviolabilidade domiciliar. Ou, durante o dia, por determinação judicial. Majoritariamente, né, a doutrina clássica nos aponta que é dia, das 6 às 18 horas. Tínhamos uma corrente que adota o critério crepuscular, que fala que é dia enquanto houver luz solar, e uma corrente moderna que falava que era dia de 8 às 20 horas, havendo luz solar. De forma clássica, das 6 às 18, é o conceito clássico do que seria dia para fins de inviolabilidade domiciliar. Belezinha? Beleza, professor, beleza, beleza. Vamos seguir, vamos seguir. Ainda dentro dessa esfera de proteção à nossa intimidade, nós vamos encontrar a inviolabilidade do nosso sigilo de correspondência. A Constituição diz pra gente que é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, reserva de jurisdição, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Gente, interceptação, tá? Interceptação só pode ser, em último caso, na forma da lei, por ordem judicial.
e só para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Beleza? Um processo de natureza civil não cabe interceptação telefônica. Belezinha? Então, interceptação telefônica, último caso, ordem judicial na forma da lei para investigação criminal ou instrução processual penal. Certo? Vamos só lembrar que, assim, caso ela tenha sido regularmente decretada em um processo penal, depois ela pode ser utilizada como prova emprestada em um processo administrativo ou em um processo de natureza civil. Mas a quebra só por decisão judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? Bacana mesmo. A título de proteção de dados, a gente falou de interceptação telefônica, né? Mas aqui também tem dados e tudo mais. Lembrem-se que com relação a dados bancários, tá? Com relação a dados bancários, o juiz pode, obviamente, né, quebrar, mas também é possível a Receita pegar dados bancários diretamente das instituições financeiras, havendo pertinência temática com investigação de tributos, tá? Agora, por regra geral, o Ministério Público não pode, Tribunal de Contas não pode, salvo se for conta pública, né, que aí tudo bem, mas conta de qualquer indivíduo não pode. Mas lembrem-se também que CPIs podem, CPI federal e CPI estadual pode determinar de forma fundamentada a quebra de sigilo bancário. E polícia? Polícia pode, autoridade policial? Autoridade policial não, tá? Lembra lá, ordem judicial. Estamos falando da interceptação, né? Onde não temos um interlocutor passando, certinho? Título até para ajudar vocês, eventualmente, com relação a processo penal e tudo mais. Lembrem-se que conversa de WhatsApp também, né? Ter acesso à conversa de WhatsApp depende do quê? Depende de determinação judicial para tanto, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A liberdade para o exercício profissional. Entendam, você é livre para exercer qualquer profissão. Agora, partindo-se da premissa que não tem uma lei regulamentando. A partir do momento que sai uma lei, você é o quê? Obrigado a obedecê-la. A gente tem isso como clássico exemplo de norma de eficácia contida, né? Para quem gosta de estudar constitucional. Aqui, você é livre. Se não tem norma, você é livre e pode trabalhar. Mas depois pode vir a lei e regulamentar o exercício da profissão. O clássico exemplo disso, não tem lei para ser Uber. Se não tem lei para ser Uber, você vai ser Uber. A partir do momento que sai uma lei regulamentando o exercício da profissão, você deverá o quê? Atender às qualificações profissionais que a lei trouxe. Belezinha? Beleza, beleza. Liberdade de locomoção. Só tem uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado. É livre a locomoção no território nacional. Grifa, negrito, caixa alta, em tempo de paz. Liberdade de locomoção no território nacional, ela é em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, liberdade de locomoção é em tempo de paz. Bacana? Bacana? Então vamos para o próximo. Direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Pacificamente, sem armas. Em locais abertos ao público. Não precisa de autorização, ó. Independentemente de autorização. Bacana. O que precisa então? Precisa prévio aviso e não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O direito de manifestação que a gente está falando aqui, tá? Direito de manifestação é para fins pacíficos, sem armas. E não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. Grava essa, hein? Não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. Grava essa, que essa é importante. Gravou? Gravou mesmo? Estão prestando atenção na aula ou estão com o celular aí? Vamos guardar o celular, porra. Vamos guardar, vamos prestar atenção na aula. É revisão, tá sendo no gás. Bora? Então guardou o celular? Depois responde. Professor, mas é minha namorada. Explica que você está estudando. Vamos lá. Meu namorado, né? Explica que está estudando. Beleza? É plena liberdade de associação. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Óbvio, senão seria uma associação criminal, né? Então, é plena liberdade de associação para fins lícitos.
sendo expressamente vedada pela Constituição aquela de caráter paramilitar. Nossa, professor, não pode nem fazer uma milíciazinha. Não, não pode. Tá, não pode. Vedada de caráter paramilitar. Que massa, professor. Eu quero criar uma associação. Preciso pedir para alguém? Não. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. E uma vez criadas, é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Bacana. Grava esse. E a associação tem mais. Olha lá. Vamos imaginar que uma associação esteja fazendo coisa errada. Se uma associação faz coisa errada, o Estado vai ter que fechar ela, né? E como que faz? Grava o seguinte, ó. O texto está aqui, tá? Mas assim, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. A associação, o Estado, para fechar ela, se fosse, ó, suspender as atividades. Para suspender a atividade da associação, é só por decisão judicial. Não precisa transitar em julgado essa decisão. Para suspender, né? Suspensão não é algo definitivo. Suspender as atividades por decisão judicial sem necessidade de trânsito em julgado. Agora, a dissolução compulsória, que é você fechar de uma vez a associação, essa é só com decisão judicial e decisão judicial com trânsito em julgado. Beleza? Que não cabe mais recurso. Certinho? Dissolução compulsória, decisão judicial com trânsito em julgado. Suspensão das atividades, basta decisão judicial, sem necessidade de trânsito em julgado. Certinho, né? Então tá bom. Então vem comigo. Ninguém é obrigado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Clássico também. Lembre-se ainda sobre a associação, para a gente fechar a associação e já dar um saltinho aí de tema. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Lembra só o quê? Precisa de autorização expressa para representar. Bacaninha? Bacana, bacana. Então vamos embora. Olha esse que interessante. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Iminente perigo público, a autoridade pode usar propriedade particular? Pode. Iminente perigo público pode usar. Pode usar, só que se acontecer alguma coisa, depois o proprietário tem direito à indenização. Beleza? Beleza. Então vamos adiante. Prestação de informações. Olha só. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Pode pedir? Pode. Ou de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Tem algum prazo aqui? Não, deixa para a lei. Lembra disso. Não é nem lei complementar, mas deixa para a lei. Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então você tem direito a acesso à informação. Só que, nesse direito de acesso à informação, não entra, obviamente, ele é limitado por aquelas informações que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Ah, eu quero saber aonde que está o plutônio da usina nuclear de Angra. Não dá, né? É imprescindível à segurança do Estado. Bacaninha, né? Bacaninha, sem segredo, sem segredo. Vamos lá. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição e o direito de obter certidões. Grava, tá? Sem taxas. Independentemente do pagamento de taxas, o direito de você peticionar ao poder público em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Você peticionar, pedindo providências para os poderes públicos. Tá? Olha, caiu metade choveu, fez um buraco de 10 metros aqui na rua. Tá? Quero providências. Vai lá, protocolo na Secretaria Municipal, lá no CEMOB. Direito de petição. E também o direito de obter certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Petição e certidão independe de taxas. Isso aqui é para gravar. Petição e certidão independe do pagamento de taxas nos termos da Constituição Federal. Certinho? Certinho. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, olha lá. É reconhecida a instituição do júri
com a organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e o ponto-chave, competência para o julgamento dos crimes dolosos, faltou aqui, mas dos crimes dolosos contra a vida, tá? Tribunal do Júri julga o quê? Crimes dolosos contra a vida. Por falar em crime, uma parte que eu aposto que pode aparecer na prova de vocês, é uma parte que diz respeito a direito penal, mas que está no artigo 5º da Constituição. Olha só. Não há crime, a legalidade penal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá? Não tem como. Não vai ter crime sem uma lei anterior para definir que é crime. Já pensou? Sai uma lei amanhã e fala assim, olha, assistir a aula do professor Neto é crime. Tá? Inafiançável, imprescritível. Crime, a partir de amanhã, tá aqui a lei, foi publicada. Você assistiu ontem, também tá preso porque você assistiu ontem. Não existe. Você já pensou? Qual que é a segurança jurídica? Zero. Então isso daqui é para quê? Para que a gente tenha segurança jurídica, para a gente saiba que o que a gente está fazendo hoje não é crime. Se amanhã isso se tornar crime, aí a partir de amanhã a gente não faz mais. Vocês não vão mais poder assistir aula, né? Se fosse essa lei. Tá? Mas a lei não vai sair, para ficar tranquilo, tá ok? Não há crime sem lei anterior, então, que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá, professor, então a lei penal não volta para trás. Exatamente, essa é a regra. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí sim, podendo inclusive ter o quê? O abolitio criminis, podendo inclusive abolir-se o crime. O cara estava preso quando tinha crime de adultério. Adultério era crime no Brasil, sabia? Adultério era crime. Saiu uma lei e, puf, acabou, adultério não é mais crime. O cara tá lá, foi preso, condenado por adultério. Saiu a lei, adultério não é mais crime. Solta ele, pode sair. Porque a lei penal, o quê? Ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Pensou se adultério fosse crime ainda? Nossa senhora, né? Graças a Deus o adultério não é crime mais. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Uma ordem de criminalizar as condutas que atentem contra direitos e liberdades fundamentais. Próximos 3 slides, já adianto para vocês. Próximos 3 slides são importantíssimos. Por quê, professor? Porque traduzem aí mandados de criminalização expressos. Olha só. A prática do racismo. Racismo, nos termos da Constituição, vai ser crime, e vai ser crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão. R de racismo, R de reclusão. Racismo inafiançável e imprescritível. Racismo inafiançável e imprescritível. Adianta, pula esse, olha o próximo. Tá? Também é inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então a ração é inafiançável e imprescritível. Como assim? Racismo e a ação de grupos armados. Inafiançável e imprescritível. E o que você pulou, professor? Eu pulei o CH3T. O que é CH3T? Crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e insuscetíveis de anistia a prática dos 3 T's. Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Lembra? Tá? CH3T, crimes hediondos, os 3 T's, tráfico, tortura e terrorismo, tá? 3 T's, tem 3 consequências, sem fiança, sem graça e sem anistia. Inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Sem fiança, sem graça, sem anistia. Isso nos termos da Constituição. Se você quiser estender, também não cabe indulto. Então, sem indulto também, mas não precisa aparecer, né? Mas lembra que também não cabe indulto. E 3 pessoas respondem. Como assim? Quem manda, quem executa e quem podendo evitar se omite. Belezinha? CH3T, importante, importante. Lembra que a pena é do indivíduo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, tá? Podendo a obrigação de reparar o dano, essa sim, a decretação também de perdimento dos bens, ser estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio que foi transferido. Então só transfere a pena pecuniária, né, até o limite do patrimônio que foi transferido, mas a pena não passa da pessoa do condenado. Foi condenado a 10 anos, cumpriu 5, morreu, chama o filho para ficar mais 5 anos. Não existe isso.
né? Não tem nem cabimento. Lembra que a pena aqui no Brasil adota o princípio da individualização, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa. Aqui é o que eu quero que vocês lembrem, no Brasil nós temos penas de suspensão ou interdição de direitos, só lembrar, suspensão do direito de dirigir, aqueles crimes lá do CTB, né, do Código de Trânsito, lembra lá? Leva o quê? Leva, dentre outras, a suspensão do direito de dirigir. E lembra que algumas penas são vedadas aqui no Brasil, eu ensinei até um macete. Qual é a pior pena que o ser humano está sujeito na vida? Casamento. Casamento é para ser para sempre, não pode. Tá? Puxa aqui já os dois da letra C, não pode. Pena de caráter perpétuo. Não pode também o quê? Penas cruéis. Não pode pena de morte. Só que no caso da pena de morte, um asterisco. Não cabe pena de morte, salvo em caso de guerra declarada para crimes militares. Também não pode pena de trabalhos forçados. Assim como não pode pena de banimento. Beleza? Beleza, professor, essa eu decorei. Esses macetes assim a gente decora, né? Acho bom mesmo, tá? E óbvio que isso aqui é uma piada, casamento é muito bom. É igual piscina gelada, né? Primeiro besta, pula, fala pros outros, olha, né? Pode pular, a água tá uma delícia. E a água tá -5. Bom, vamos lá, né? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, individualização da pena, né? Separação no cumprimento. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, e às presidiárias em geral serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, preferencialmente prisão domiciliar, né, quando não, a prática do crime não tiver sido mediante a grave ameaça ou violência. Daqui, eu quero que vocês se lembrem ainda com relação à extradição. Brasileiro nato não extradita. Ponto. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Ou seja, brasileiro nato não extradita. Ponto. Tá? Só se deixar de ser brasileiro. Beleza? Beleza. E o naturalizado? O naturalizado, ele pode ser extraditado se ele tiver praticado crime comum antes da naturalização ou se ele tiver envolvimento com tráfico de drogas. Aí tanto faz se é antes ou depois da naturalização, pode ser extraditado. Beleza? Mas crime comum só pode extraditar um naturalizado se ele cometeu o crime comum antes de se naturalizar. Notou, né? Então tá bom. De qualquer forma, lembra que o Brasil não extradita brasileiro por crime político de opinião, certo? Não extradita ninguém, né? Vamos lá. Olha que interessante. Devido processo legal. Ampla defesa, contraditório. O que é para lembrar disso? Só quero que vocês lembrem que ninguém será privado nem da sua liberdade e nem de seus bens sem o devido processo legal. Além disso, aos litigantes, tanto na justiça quanto na esfera administrativa, e os acusados em geral, serão assegurados contraditório e ampla defesa. Se aparecer um PAD, processo administrativo disciplinar, tem contraditório e ampla defesa? Sim ou claro? Sim, claro. Tá, beleza? Além disso, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tem ressalva, né? A prova ilícita, essa vedação, ela só tem uma ressalva. Só se admite prova ilícita caso ela seja o quê? A única apta à absolvição, né? Para absolver até tudo bem. Agora, para condenar, meu amigo, esquece. Aí, ó, joga fora a prova, tá bom? Então tá, professor, que bacana, né? Vamos já aqui, ó, vamos saltar, vamos dar uma olhadinha nesse daqui, nesse último que eu quero a atenção de vocês aqui, ó. Para mim, carinha de prova de vocês, hein? Ó. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar. O que eu quero que vocês lembrem, ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo transgressão militar. Foi preso. A prisão de qualquer pessoa e o local em que ela está será comunicado imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, comunica o juiz, comunica a sua família, ou uma pessoa que ele indique.
Belezinha? Belezinha. O preso vai ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, o famoso aviso de Miranda, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então tem que informar o preso dos seus direitos, professor? Tem, porra, claro. O preso ainda tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou seu interrogatório. E se essa prisão não for legal, não for legítima, prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Além disso, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Agora aqui, ó, risca esse pedacinho, ó. Aqui no Brasil, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e só. Tá? Esse aqui, ó, não dá súmula vinculante número 25. Tá? Pacto de São José da Costa Rica veda qualquer tipo de prisão por dívida, salvo a do devedor de alimentos. Essa é a única. Bacana? Bacana, professor. Então tá. Vamos lá. Tá fora de ordem, professor da Constituição? Sim, tá fora de ordem. Fiquem tranquilos. Eu quero que vocês se lembrem que a todos, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, é assegurado que razoável duração do processo e meios que garantam celeridade de sua tramitação. Isso aqui veio pela Emenda Constitucional 45, tá? Bem importante. Além disso, né, além da razoável duração do processo e dos meios que garantam a sua celeridade de tramitação, lembre-se que nós temos algumas coisas que são gratuitas aqui no nosso país. Quais são elas? A ação de habeas corpus, a ação de habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E isso é grátis para todo mundo, tá? Então, ó, 0800 para todos. Isso aqui, habeas corpus, habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania. Não importa se você tem dinheiro ou não, isso daqui é grátis para todo mundo, tá? Compensação, algumas coisas são gratuitas só para os reconhecidamente pobres. Registro civil de nascimento, certidão de óbito. Reconhecidamente pobre tem direito ao quê, então? Nascer e morrer, professor, é isso? É isso. Tá? É o que está na Constituição. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Não é para todo mundo isso. Só para os reconhecidamente pobres. Belezinha. Habeas corpus. Vamos falar de habeas corpus? Vamos falar de remédios constitucionais? Rapidão, lembrar o texto da Constituição. Na aula a gente destranchou eles, né? Agora é só hora de dar uma lembradinha no texto. Olha só. Vem comigo. Habeas corpus. Habeas corpus tutela o quê? Liberdade de locomoção. Nosso direito ambulatorial de ir e vir. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, habeas corpus é para tutelar o quê? Direito de ir e vir. Tá? Habeas corpus gratuito, não precisa de advogado, não precisa de capacidade postulatória. Tá? Habeas corpus você pode entrar com quantos você quiser, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus, seja pessoa física, pessoa jurídica, menor, estrangeiro, brasileiro, não importa. Tá? O paciente é que a gente adota uma postura restrita, de que é só a pessoa física que pode figurar como paciente, que é quem está ameaçado ou quem está sofrendo, tá? A violência ou coação da liberdade de locomoção. E no polo passivo vai figurar quem? Quem pratica essa ilegalidade ou esse abuso de poder. Normalmente uma autoridade pública, mas também pode ser um particular, como é o caso da internação compulsória contra a sua vontade em uma clínica de reabilitação, por exemplo. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Pode ser preventivo, pode ser repressivo. Tem que estar em jogo ao quê? Liberdade de locomoção. Então, se o crime, por exemplo, envolve pena de multa, não cabe. Outra coisa, importante, nós vamos ver depois, está lá no 142, lá na frente, mas ó, já lembra. Não cabe habeas corpus contra o quê? Não cabe habeas corpus, 142, vocês lembram? Não cabe habeas corpus contra punição militar, punição disciplinar militar. Não cabe habeas corpus contra punição disciplinar militar, salvo flagrante ilegalidade. Habeas corpus está tranquilo? Vamos para o próximo, habeas data. Protege nossos dados e informações pessoais.
Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Habeas data, nas hipóteses previstas na Constituição, são para quê? Conhecer ou retificar informações da pessoa do impetrante. Então, habeas data é personalíssimo, lembra disso? Personalíssimo, é para a pessoa do impetrante. Habeas data, beleza? Beleza. Habeas data exige prova da recusa, né? Para entrar com habeas data, você tem que comprovar que você tentou resolver administrativamente. Para fechar, se negar direito de certidão, é habeas data? Ah, eu quero que você certifique alguma coisa. Se negou certidão, não é, pô. Aqui é para conhecer informações pessoais ou para retificar essas informações. Se você quer uma certidão e não te entregar a certidão, estão ofendendo o direito líquido e certo seu. Então, o que cabe não é habeas data. O que cabe é o mandado de segurança. Mandado de segurança, lembra do S, SCOL, líquida e certa. Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Habeas corpus, locomoção. Habeas data, dados e informações pessoais que você quer conhecer ou retificar. Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que, diante de alguma ilegalidade ou abuso de poder praticada por autoridade pública ou por um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, como, por exemplo, uma banca examinadora que está realizando um concurso público, né, que tenha caráter privado, uma banca de caráter privado, mas realizando concurso público. Clássico exemplo. Bacaninha? Mandado de segurança pode ser coletivo, inclusive. Mandado de segurança coletivo? Sim. Quem pode entrar? É isso que importa para a prova de vocês. Quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, que tenha no mínimo um senador ou um deputado federal, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, mandado de segurança coletivo, partido político com representação no Congresso ou os S's, sindicato, entidade de classe e associação. No caso da associação, legalmente constituída e funcionando há pelo menos 1 ano. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que esqueceram de legislar. Esqueceram não é coir, professor, eu sei, porra. É, mas é para dar exemplo. Esqueceram. Injunção. Esqueceram de legislar. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Clássico exemplo, direito de greve servidor público civil. É assegurado o direito de greve ao servidor público civil nos termos da lei. Não fizeram a lei, mandado de injunção. Mandado de injunção, decisão concretista, fala, olha, vocês vão, enquanto não sair a lei, vocês vão exercer o direito de greve com base na lei aplicável ao setor privado. Mandado de injunção é quando não tem lei, faltou lei. Faltou lei e essa falta de lei impede você de exercer um direito previsto na Constituição. Bacana? Mandado de injunção? Beleza? Último remédio que nós vamos olhar. Ação popular. Ação popular é um mecanismo de controle da administração pública colocado na mão de todos os cidadãos brasileiros. Lembra lá. Quem pode entrar com ação popular? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. A ação popular é para quê, professor? Para anular ato lesivo ao patrimônio público, ou ao patrimônio de entidade da qual o Estado participe, ou ao patrimônio histórico e cultural, ou ao meio ambiente, ou à moralidade administrativa. E lembra que esse cidadão que entrou com a ação popular, ele precisa o quê? Precisa ser cidadão. Então ele tem que ter feito o alistamento eleitoral, tem que ter título de eleitor. Inclusive, quem tem de 16 anos até 18, mas que tenha feito o alistamento eleitoral, que é facultativo a ele, se ele tiver título, ele já pode entrar com a ação popular. Só que, obviamente, a ação popular depende de capacidade postulatória, tem que ter advogado. Mas pode entrar, pode. E esse cidadão que entra, salvo comprovada má-fé, esse cidadão fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Bacana, né?
professor? Decorei, então. Lembra lá. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, dados e informações pessoais que você quer conhecer ou retificar. Mandado de segurança, direito líquido, é? Certo. Não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando quem fez a cagada é a autoridade pública ou alguém que está no exercício de atribuições do poder público, né? Agente de pessoa jurídica, mas em atribuições do poder público. Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora, que torna inviável o exercício de um direito constitucionalmente assegurado, ou das nossas prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania e cidadania. Ação popular, qualquer cidadão é parte legítima para propor ela. Propor ela para quê? Para anular ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio de entidade da qual o Estado participe, patrimônio histórico e cultural, moralidade administrativa, meio ambiente. Belezinha, né? Artigo 5º, parágrafo 3º. Importante, hein? Ó, tomaria bastante cuidado com ele. O artigo 5º, parágrafo 3º, ele não nasceu com a Constituição, esse parágrafo não, tá? Ele foi inserido pela Emenda Constitucional 45. Ele foi inserido pela Emenda Constitucional 45 e ele... O que ele fala? Ele fala de uma nova ideia de internalização dos tratados internacionais. O rito qualificado, para que esses tratados aí possam ser equivalentes às emendas constitucionais. Então vamos lá. Qualquer tratado? Não. Só tratados de direitos humanos. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Grava. Tratado de direitos humanos aprovado por no mínimo 3/5 dos membros nas 2 casas em 2 turnos equivale à emenda constitucional. Já tem, professor? Já! Convenção de Nova York e seu protocolo facultativo, que diz sobre o direito das pessoas com deficiência. Além disso, tratado lá, a Convenção de Marrakech, que fala sobre acessibilidade de leitura, né, para as pessoas com deficiência visual. Então tem sim, tá? Tem sim. Beleza? 3/5, 2 turnos, cada casa, certo? 3/5 dos membros, primeiro turno, Câmara dos Deputados, segundo turno, Câmara dos Deputados, primeiro turno, Senado, segundo turno, Senado. Massa, professor. 37. Direito administrativo dentro da Constituição Federal. O que é para lembrar daqui? Gente, daqui, quero que vocês lembrem do quê? Do LIMP. Como assim do LIMP, professor? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios obedecerá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração só pode fazer aquilo que ela tem previsão legal para tanto. Ela está adstrita à lei. Ela tem que atuar em prol do interesse público. O agente não pode visar interesses individuais, mas sim o interesse público. A moralidade administrativa, a publicidade dos seus atos e a eficiência de uma administração gerencial que consegue fazer o máximo com o mínimo possível. LIMP. Esses são os expressos. Cuidado. Supremacia do interesse público é um princípio importante, mas é um princípio que implícito, não está escrito aqui. Tá? O que está escrito aqui é o quê? É o LIMP. Então decora o LIMP. Vamos lá. Daqui, tá? Quero só comentar sobre esse. É garantido ao servidor público civil, ao servidor público civil, o direito à livre associação sindical. E o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, servidor público civil pode fazer greve e pode ser o quê? Sindicalizado. Lembra que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo quando houver o quê? Compatibilidade de horários. E aí, nesse caso, você pode acumular 2 cargos de professor, um cargo de professor com outro que seja técnico ou científico, ou então 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Lembrando que essa proibição de acúmulo estende-se a empregos e funções e abrange também o que? A administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Vamos lá, aqui agora eu acho importante, olha só por lei
específica poderá ser criada autarquia. E só por lei específica pode ser autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de fundação. Lembrando que a fundação, nesse caso, lei complementar, vai definir as áreas de sua atuação. Na aula lá, quando a gente estava estudando, nós fizemos até um quadro, mais de uma vez a gente fez um quadro, explicou essa relação. O que é para lembrar? Lei específica cria autarquia. Lei específica autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundações. E no caso das fundações, uma lei complementar vai definir as áreas em que ela vai atuar. Beleza? Gravou? Pegou? Não pegou, já volta e já assiste de novo, pô. Né? Tá mexendo no celular. Aposto. Não pode mexer no celular. Belezinha? Bacana, né? Então tá bom. Já vamos adiante aqui. Lembrem-se que publicidade do governo, publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos tem que ter caráter o quê? Educativo, informativo ou de orientação social. Ou seja, não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Beleza? Beleza. Improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Improbidade administrativa, o que acontece então? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal. Tá? Porque improbidade administrativa é uma ação de natureza civil. Então lembra, improbidade significará o quê? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Bacana, hein, professor? Entendi. Responsabilidade do Estado no parágrafo 6º. Olha só. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva do Estado. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, tá? O Estado responde objetivamente, ou seja, a pessoa demonstra o quê? O dano e o nexo entre o dano, né? Tá lá, conduta e o nexo ligando, né? Ó, o Estado, o agente do Estado fez isso, causou o dano. Mas não precisa mostrar dolo ou culpa, porque a responsabilidade é objetiva. Ao contrário da regressiva, o Estado vai buscar depois o agente que causou aquele prejuízo. Mas o Estado só vai poder buscar essa forma regressiva se o agente tiver incorrido o quê? Em dolo ou culpa. Bacana, né? A gente fez quadros sobre isso, tudo mais. Já vamos aqui adiante, hoje é só a revisãozinha, né? Esse aqui eu não precisava nem pôr para vocês, tenho certeza que vocês sabem. Se vocês errarem essa, porra, pelo amor de Deus, né? Olha lá. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do DF e dos territórios. Só quero que lembre o quê? Hierarquia e disciplina, né? Mas esses senhores lembram, tenho certeza. Os senhores e as senhoras lembram. Olha lá. Forças Armadas, constituídas por 3, Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. O decreto GLO, decreto para garantia o quê? Da lei e da ordem. Daqui eu só quero que vocês lembrem, tá? A autoridade suprema do presidente, tá? A autoridade suprema do presidente, defesa da pátria e também a defesa o quê? A defesa da lei e da ordem, né? Nesse caso, para garantir os poderes constitucionais, por iniciativa destes, defender a lei e a ordem. Bacana, né? Então tá bom. Então já vamos adiantar. E olha só. Lei complementar é quem estabelece normas gerais para organização, preparo e emprego das Forças Armadas. E esse aqui é o que eu quero que vocês tomem cuidado.
Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Já havia falado disso, né? Vamos lembrar. Não cabe salvo flagrante ilegalidade, né? Por exemplo, uma punição que ela foi realizada, foi feita por alguém que é absolutamente incompetente. Aí é flagrante ilegalidade. Mas se aparecer só isso, tá certo? Tá certo. Tá na Constituição. Não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Bacana, né? Belezinha? Então tá. Daqui já vamos adiantar. Eu quero que vocês tomem cuidado com esse aqui, tá? Que fala pra gente o quê? Militar, tá na Constituição. São proibidas sindicalização e greve. E o militar, enquanto no serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Então, militar é proibido sindicato e greve. E também não pode, enquanto estiver na ativa, estar filiado a partido político. Beleza? Na ativa, né? Lembra? Quando estiver na ativa. Vamos passar aqui. Esse daqui a gente já havia até comentado, né? A escusa de consciência, quando nós falamos. Eu quero só no parágrafo 2º do 143. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório. Em tempo de paz. Na guerra vai todo mundo, pô. Em tempo de paz. Sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuía. Bacana? 144. Olha, eu falei para vocês várias vezes nas aulas, vou vir aqui fazer um apelo novamente. Leia o 144. Leia, 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 releia, leia de novo, lê mais um pouco e lê mais outra vez. Tá? Vamos ler junto então. Mas não esquece, de 8 em 8 horas, 144. Você quer a prescrição? De 8 em 8 horas, persistindo os sintomas, continua errando questão, diminui para 4 em 4 horas. Tem que ler o 144. Olha lá. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Lembra, rol taxativo. Só tem órgão de segurança previsto aqui, não pode criar outros. Ninguém pode criar outros que não sejam os que estão aqui previstos. Polícia Federal, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a novidade de dezembro do ano passado, Polícias Penais, Federal, Estaduais e Distrital. Beleza? Beleza, vamos lá. Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, destina-se a... O que a Polícia Federal faz? Apura infrações penais contra a ordem política e social. Lembra que nós fizemos um mapinha? Lembra daquele mapão? Lembra dele, lembra dele. Aqui não dá para fazer. Lembra lá no quadro, fizemos um mapa gigante mental. Lembra lá daquela aula. Ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Assim como outras infrações, cuja prática tem a repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Então lembra lá. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas ou outras infrações cuja prática, né, tem a repercussão interestadual e internacional e exige a repressão uniforme. O que mais que a PF faz? Prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, ou seja, prevenir e reprimir tráfico, contrabando e descaminho. Prevenir e reprimir tráfico, contrabando e descaminho, sem prejuízo de outros órgãos e da ação fazendária. O que mais que ela faz? Polícia Federal tem função de polícia MAF. Como assim polícia MAF? Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Além disso, a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então, lembramos? Polícia MAF, Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. E com exclusividade, função de Polícia Judiciária da União. Beleza, professor, beleza, beleza. Próximo, essa agora é fácil, hein? PRF, PFF. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento, o que ela faz? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Ambos, órgão permanente, organizado, mantido pela União, estruturado em carreira e destinado na forma da lei a esse patrulhamento ostensivo.
Belezinha? Belezinha, professor. Fácil, fácil. Polícia Civil. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Grava isso. Polícia Civil é dirigida por delegado de carreira, não pode ser limitado à última classe, tem que ser delegado, mas não precisa ser limitado à última classe, não pode ser limitado à última classe, isso é inconstitucional. Então, Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, ressalvada a competência da União, que está lá na Polícia Federal, ressalvada a competência da União, a Polícia Civil faz o quê? Função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Grava. Gravou? Vocês. Polícia Militar. Polícia Militar é o quê? Polícia ostensiva. Então, Polícia Militar cabe à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Polícia Militar, ostensiva e preservação da ordem pública. E o Corpo de Bombeiros Militar? Bom, o Corpo de Bombeiros Militar, além das atribuições definidas em lei, ele faz o quê? Executa atividade de defesa civil. Polícia Militar, ostensiva, preservação da ordem pública. Corpo de Bombeiros, atribuições em lei e execução de atividade de defesa civil. Lembrem-se que vocês, tá? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar é força auxiliar e reserva do Exército e subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores do Estado, Distrito Federal e territórios. Então, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil são subordinadas aos governadores. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Bacana? Bacana. Novidade! Polícia Penal. Polícia Penal vai ter a federal, vai ter a estadual, as estaduais, né? E a distrital. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Polícia Penal é vinculada ao órgão que administra o sistema penal. Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Justiça, seja o que for, DEPEN, no caso da federal, tá? Vinculada ao órgão administrador. E o que ela faz? Segurança de estabelecimento penal. Certinho, belezinha mesmo, de verdade. Então tá. Parágrafo 8º. Guarda Municipal. Os municípios poderão, não é obrigado e não tem número mínimo de habitantes para isso, não tem nada. Poderão constituir guardas municipais. Guarda municipal tem função de proteção patrimonial. Então, guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Lembra que ela tem função de proteção patrimonial dos bens do município. Não é para proteger bens dos munícipes, dos indivíduos. Quem protege os bens dos munícipes, protege os bens de todos os indivíduos, é a Polícia Militar. Então, guarda municipal é para proteger o quê? Bens, serviços e instalações do município. Mas lembra de um julgado famoso que falou assim: Guarda Municipal, se a lei que criou ela prevê, a Guarda Municipal pode ter poder de polícia de trânsito, inclusive para aplicar multas. Então, poder de polícia de trânsito, tudo bem. Por falar em trânsito, para a gente fechar nossa revisão, 144, parágrafo 10, segurança viária. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. O que eu quero que vocês se lembrem? As três coisas aqui, ó. Educação, engenharia e fiscalização, né, de trânsito. Então, educação, engenharia e fiscalização. E aqui, ó, mobilidade urbana eficiente. E aqui embaixo, lembra que isso é uma responsabilidade de todo mundo. Compete no âmbito dos estados, do DF e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Segurança viária, então, é o quê? Responsabilidade de todo mundo, de todos os entes federados. Belezinha? Gente, a prova de vocês, como eu sempre digo, né, como eu disse no começo dessa nossa revisão, e como eu disse ao longo das aulas, a prova de vocês, ela é uma prova que, assim, segue um padrão
de letra fria dos dispositivos legais. Letra fria da Constituição, letra fria da lei. Ela cobra bem pesado a letra fria. E quando eu falo letra fria, é o conhecimento sobre o texto, né? Puro. E aí, gente, só tem um segredo. É ler, reler, ler de novo. Essa repetição é que vai fazer com que o entendimento fique consolidado, que o texto fique consolidado. Você pode até achar que você não está conseguindo, você está lendo, lendo, lendo e não está decorando. Você pode até achar isso, você pode até ter uma dificuldade para falar o que você leu depois. Você leu 10 dias seguidos, mas você não lembra exatamente os termos. Mas eu garanto para você, se você leu 10 dias seguidos, no 11º, se eles apontarem o texto para você, vai ser mais fácil de você identificar eventuais erros. É isso que a gente busca. Quando a prova é letra fria da lei, vocês têm que ler bastante assim ao longo dos dias, né, ao longo do tempo. Por quê? Por mais que você ache que você não está gravando, você está memorizando. A hora que o texto vem, você sabe identificar se o texto corresponde àquilo que você leu ou não. Tá? Então, não desanimem se vocês acharem que assim, eu estou achando que eu não estou conseguindo decorar a Constituição, não estou conseguindo decorar as leis e etc. Fique tranquilo. Às vezes, para você falar o que você estudou, eu estudei, o que está escrito mesmo? Às vezes dá uma dificuldade. Mas na prova, vai vir o texto. Você só tem que saber se o texto está o quê? Está certo ou errado. Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Tá? Não se esqueçam. Lê, relê, lê de novo. Principalmente o artigo 144. Tá bom? Sucesso, não se esqueçam. Uma oportunidade sensacional de dar um grande salto na carreira de vocês. Espero que vocês tenham sucesso, tenham êxito, tá? Aguardo aí notícias de sucesso de vocês todos, que vocês consigam lograr a tão sonhada aprovação aí e se tornem sargentos, né? Espero receber notícia de vocês em breve como sargentos da Polícia Militar. Belezinha? Grande abraço, até mais, estudem firme, estuda que a vida muda. Abração. Clique lá